seu atraso foi providencial. Aqui, ótimo. A minha última reunião acabou de acabar. Aqui, ótimo. Então, Matheus, meu nome é Marcos, como você sabe. E aí é o seguinte, até parabéns pelo trabalho, pelo novo aí, acompanho bastante. Obrigado. Não filiei não, mas a gente está Acompanhando, exatamente. E é o seguinte, eu sou de Lagoa Santa, eu vou explicar brevemente, Claro. Sou de Lagoa Santa e aí lá em emprego estava difícil, eu vim em Belo Horizonte e comecei a rodar de aplicativos em Belo Horizonte. Coincidentemente, meu pai é taxista na Lagoa Santa, tá, gente? Mas não tem problema nenhum. Não, é bom que você conheça os dois lados. Posso falar dos dois. E aí, Matheus, em relação àquele decreto que o executivo mandou sobre a regulamentação dos aplicativos, eu sei seu pensamento sobre BH Trans, eu sei, acompanho sua coluna também no Hoje em Dia, essas coisas todas. E é o seguinte, e aí eu não vi por parte de ninguém e tal, alguém dos motoristas tentando defender algumas coisas. Eu elaborei um documentozinho explicando mais ou menos o que eu estou pedindo. Estou pedindo o seguinte, que na pauta de votação, no caso eu coloquei decreto aqui, porque o que o Caio já fez, e não sei se é isso que o projeto de lei é igualzinho, nós vamos votar um projeto de lei que é igualzinho o decreto. Então, na verdade, eu gostaria que se puder, fosse acrescentado algumas coisas dos aplicativos. Porque, infelizmente, eu gosto muito dessa questão da concorrência, mas está começando a preocupar a questão da concorrência com os aplicativos do Belo Horizonte. Porque a médio e longo prazo está inviável. Inclusive, olha só que coincidência. Ontem, no estado de Minas, fez uma reportagem falando como que a qualidade dos aplicativos caíram de 2014 para cá, que o nome do professor é Fábio Tuzzi, salvo engano. E ele fez um estudo disso, mostrando por que caiu a qualidade dos aplicativos, e grande parte deles está aí. Está nessas coisas aí que eu coloquei. E assim, é o seguinte, essa parte aqui é a questão o item 2, é uma questão do reajuste anual. Lembra que era feito os taxas? Os taxas, só que é uma tabela, uma planilha feita pela BH Trans. Então eu gostaria de alguma forma ter um reajuste anual, porque você vê a inflação acumulada, em 2014 a gente teve inflação de 10%, não teve reajuste nenhum nos aplicativos. E aí chegou a Capify, chegou outro, diminuiu o preço, na verdade. Então, entre essas coisas, é isso. Outra coisa, isso aqui, ó, eu lembrei, assim, ó, em relação ao custo de capacitação, eu vi que a BH Trans está puxando para ela. Mas os taxistas fazem o curso no CSN, acho que foi o que eu fiz também. Então, padroniza isso também, porque, pelo visto, a BH Trans queria, abre aspas, ter um lucro com esses cursos em cima dos motoristas. E aqui, esse primeiro caso aqui, eu não sei se tem valia isso aqui que eu pedi, mas... Não tem. Deixa eu te fazer 3 ponderações. Marcos, eu acho a questão do curso é simples da gente abordar. Beleza. Eu tenho alguns outros pontos que você não tratou aqui, mas que são pontos da especificação técnica lá, me incomoda um pouco, tanto no decreto quanto na lei, a BH Trans ficar livre para estabelecer os critérios de autorização de funcionamento. Então, assim, ela eventualmente vai começar a mexer em motorização de carro, em tamanho de porta-mala, que são coisas que me preocupam. Isso, que é desregulamentação você comentou. Mas eu tenho algumas objeções às 2 primeiras ponderações que você faz, explicar por quê, e até uma terceira que você não fala dela, que é a do reconhecimento de vínculo de emprego que algumas pessoas pedem, né, entre o Uber e o motorista, ou o Cabify, ou 99. Toda vez que a gente fala em tabelamento, e aqui nós estamos falando de 2 tipos de tabelamento, eu fico preocupado porque nós passamos a depender de uma racionalidade da BH Trans, que infelizmente eu não sei se é uma expectativa confiável, sabe? Eu te entendo. Eles normalmente erram muito na hora de mexer nos preços. Então, me preocupa um pouco a gente pensar no tabelamento, tanto do percentual de remuneração da empresa, apesar de eu já acho 25% distorsivo, tá? Sinceramente. Até distorcido eu acho. Eu acho mais muito caro. Você viu o exemplo? Vi. Nossa, esse aqui eu quase infartei no dia que eu vi isso. E a questão da flutuação dos preços, apesar de eu entender, se a gente estivesse falando de uma tabela de referência, era uma outra coisa, mas a gente acaba complicando a ideia de liberdade de concorrência. Sim, né? Então, eu entendo, mas assim, Matheus, o ponto, eu sou totalmente a favor desse É muito caro, né? Assim, mas 40, aqui passou de 40%. Deu 40, alguma coisa. E a gente pensa comigo, Matheus, porque qual que é a maneira, eu não consegui diálogo com o Uber e o Cabify, não, por que acontece? Se a gente, infelizmente, não colocar alguma coisa... Gente, pela inflação, tem que ter um reajuste anual, porque senão fica difícil.
eu não consegui ter acesso ao trabalho, porque eu li o site menos ontem, mas eu vou pegar o trabalho para tentar. Porque se, infelizmente, fazer uma coisa óbvio que é isso, tá precarizando, né? Exatamente. Eu detesto, no caso, que o governo interfira nessas coisas de concorrência. Mas a médio e longo prazo pode prejudicar o usuário. A lógica de quem acredita que não está exatamente na ideia de que se o preço continua estável é porque em algum momento houve excesso de oferta de motorista. Então, se o preço começar a ficar ruim para os motoristas, em tese, eles vão começar a deixar de andar com o Uber. E aí, com menos carro, a Uber vai ser obrigada a aumentar o valor do preço para tentar diminuir a quantidade de demanda. Então, é um mecanismo... É difícil, eu entendo, mas a gente viu que, por exemplo, a economia desse ano teve uma... O problema é que a economia continua muito ruim, né? Exatamente. Então assim, o Uber acabou, e o Cabify, 99 Pop, eles acabam funcionando como uma alternativa para as pessoas. É o que eu coloco aqui. E aí eu falo o seguinte, infelizmente com o desemprego, tá muito difícil voltar para o mercado de trabalho. E detalhe, o cara que roda disso, ele percebe que não deu certo, Matheus, quando estraga as duas suspensões do carro dele na frente. E ele vê que ele não tem dinheiro para trocar, né? Aí, casos, chega em janeiro, gente, a gente vai... Tem uma filha, então um pai de família. Eu coloquei esses exemplos aqui que eu acompanho. Eu não tenho ainda esse perfil. Não vive esse problema. Não vivo ainda, e prefiro não viver. Mas aí a gente vê no início do ano um rapaz que tem que comprar material para a filha ou coisa parecida e tem que trocar o pneu de um carro. Então pode ser que possa ter coisas problemas. Eu não vejo, infelizmente, alguma forma que eu consiga fazer isso. A inflação acumulada, a inflação dos últimos anos nunca foi registrada. Eu entendo a questão de H-Trans e até coloquei a questão de cessionário para colocar com você que eu entendo a situação. Essa eu acho bem razoável mesmo, a gente tentar usar o mesmo critério. Exatamente. Só que esses dois, infelizmente, eu não vejo de uma outra forma, Deus, porque a gente não tem diálogo com eles. E você acha que eles vão aumentar? Não tem. Infelizmente, a concorrência está sendo muito ruim para todo mundo. E, por enquanto não, mas pode ser muito Você está há quanto tempo rodando? Tem 11 meses. Não te parece que se o preço está muito ruim, eventualmente... É porque aí eu falo, nós estamos num momento ruim de fazer essa apuração porque a economia está muito ruim. Exatamente. É porque a economia melhorando um pouco, a tendência é que a gente tivesse... O preço ia voltar a subir, porque a gente ia ter um esvaziamento dessas pessoas, né? Muita gente ia sair e falar, deixa com isso mais não, vou voltar a ser caixa de supermercado, voltar a ser... trabalhar na indústria, vou voltar a ser engenheiro. Eu viro e mexo, eu sempre pergunto o que o motorista de Uber fazia antes. Eu ando de Uber todo dia. E de táxi também, apesar dos taxistas acharem que não, né? Porque eu chamo que está mais rápido e mais barato. Mas eu chamo, eu olho todo dia, na hora que eu olho e falo assim, eu moro longe, né? Aí eu olho e falo assim, aí tem dia que para eu ir de táxi está R$30, para eu ir de Uber está R$40. Eu falo, não, eu vou de táxi. Por causa do outro dia alguém falou, porque outra coisa, os taxistas falam que eu tenho que ser ponto dinâmico. O preço dinâmico. Eu falo, gente, eu não posso ser liberdade de concorrência. No horário que tem mais gente demandando, o que eu posso fazer? Eu tento usar outro veículo nessa hora. Inclusive, eu tô aí. Mas é porque eu não vi outra forma. Então, é o seguinte, eu tô 11 meses por quê? Eu tenho uma vida um pouco difícil. E aí, eu não consegui emprego. Eu vim pro Belo Horizonte pra cá e agora aconteceu uma coisa. Eu tinha, inclusive, olha que o mundo é pequeno. O Carlos, que foi seu estagiário, virei amigão do Carlos pela Cabify. E aí, conversando com ele, eu voltei a estudar agora, que eu tinha um problema com a PUC, então eu investi em minha faculdade, a bolsa saiu agora. Então eu comecei a estudar. Então, agora eu tô com um problema, porque eu não sei se eu vou conseguir manter até... Conciliar. E meu carro é alugado, e até que horas que eu vou conseguir, quando eu vou conseguir. E aí eu tô com a procura de emprego. Gente, faz muito difícil. A economia tá destruída. Belo Horizonte é pior do que o resto do Brasil. Esse é um amigo, enfim. Mas aí... Marcos, eu vou fazer o seguinte, nós vamos trabalhar no projeto a partir do próximo mês, porque finalmente a Justiça mandou redistribuir o projeto para mim, então ele vem para a minha comissão e eu mesmo vou ser relator dele na minha comissão. E nós vamos fazer uma série de sugestões de alteração. Vou levar esses pontos em consideração, eu gosto de ser bem transparente, assim, já te aponto que toda vez que a gente fala em tabelamento, eu tenho um negócio dentro de mim que mexe, fala assim, não faz isso não, que isso vai dar errado lá na frente. Mas eu vou avaliar a questão do Senado, você pode contar que vai estar lá, vou fazer essa proposta de ajuste.
Vamos ver como é que essa coisa anda. Acho que nós não sobreviveremos esse ano sem essa regulamentação ser votada. Espero que ela seja votada com alguns ajustes. Mas você entendeu o ponto? Na verdade, Entendi. a questão... Tá claro para mim. São 3 pontos. E esse